Segunda-feira, 12ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo, estamos começando agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Bem, nesses 3 últimos dias de agosto, mês vocacional, nós retomamos agora esse denso e, de certa maneira, irônico evangelho, porque se trata dos primeiros lugares que nós nos atribuímos. Sim, isto é muito comum, mais do que deveria ser, entre os fiéis que têm uma participação mais ativa em comunidades, com cargos, ministérios ou afazeres. Dá às vezes a impressão, em alguns casos, que eles entendem que esta atividade já os colocou na primeira fila do céu. Quando na verdade muitas vezes se vêem dentro das igrejas comportamentos que são no mínimo estranhos à própria essência da vida eterna, como egoísmos, vaidades, comentários indevidos e às vezes até apropriação de coisas que as pessoas entendem que poderiam usá-las a próprio dispor. Bem, além do apego a cargos, posições e o desejo, às vezes insano, de humano reconhecimento. Pois bem, nesse evangelho que ouvimos domingo, São Lucas capítulo 14, versículo 1 e 7 a 14, 2 parábolas são colocadas à disposição daqueles fariseus e seus importantes convidados. Na primeira, vimos na sexta-feira, tratava-se de um convidado para um banquete nupcial. E essa parábola termina com uma sentença importantíssima. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. É evidente que Jesus está falando de si mesmo. E falando de si mesmo, está falando de nós, porque nós cristãos o somos objetivamente pelo batismo e pela participação na vida sacramental, mas também na vida moral. A vida moral de um católico está pautada nos princípios dos evangelhos e da tradição da Igreja. Pois bem, nós sabemos que esta afirmação é uma afirmação, diria a teologia, cristológica. Ela assume e resume a vida de Jesus. O exaltado que foi humilhado, o humilhado que foi exaltado. São Paulo capta esta verdade num belo hino na carta aos Filipenses, famoso capítulo 2, 6 a 10, quando diz, sendo de condição divina, não se apegou a esta essência, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de escravo e escravo de cruz. Quando então Deus o sobreeleva acima de toda a criatura como Senhor. Portanto, esse movimento de esvaziamento, que também é colocado no prólogo do Evangelho de São João, de um modo menos impactante que aquela linguagem de São Paulo, mas no versículo 14 do prólogo de São João, lá está a grande sentença, mas o Verbo se fez carne. Sim, aquele que era anterior a tudo e todos, aquele que era o modelo pelo qual as coisas foram feitas, o protótipo, aquele que traz a vida e a luz dos homens, este se fez homem. E por favor, nós não somos iluministas antropocêntricos que achamos que se tornar humano é o máximo. Sim, é o máximo se você promover um cachorro à humanidade.
Um animal, quando é promovido à humanidade, são os famosos pais de pets. Eu acho uma expressão de muito mau gosto. Pais de pets. Muito bem, estas figuras elevam os animais a um nível de condição que, primeiro, eles nem mesmo percebem. Segundo, não tem nenhum valor para a existência, a não ser o conforto. Claro que a existência de um animal colocado em ambiente familiar é mais confortável do que o ambiente daquele animal no seu meio natural. Apesar de sabermos que no meio natural ele deverá organizar-se com tenacidade para vencer as dificuldades, enquanto numa casa em que é tratado como filho, pet filho, ele vai se tornar um animal inútil. Os animais domésticos são normalmente inúteis. Em quaisquer emergências, eles são os primeiros a morrerem por tal ausência de iniciativa. Pois bem, nesse sentido, Deus não melhorou porque se tornou homem. Não. Foi um esvaziamento, diz São Paulo. Tornar-se carne é perder o brilho, a expansão, a onipresença, caber no útero santo da Virgem e depois na estreita cruz. E mais ainda, o Verbo passará para vencê-la pela morte. Portanto, aqui está a sentença que unifica a vida de Jesus. Com essa sentença entendemos também porque ele diz: quem quer seguir-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, venha atrás de mim. Era tão importante que as pessoas que têm autoridade, serviços, atuação nas igrejas, tenham esse texto na porta da geladeira. Quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. É a lógica que Deus perpetrou no mundo e na lógica da salvação para todos nós. Por isso, as humilhações, as dificuldades, os obstáculos não nos impedirão jamais de cumprir piamente a vontade de Deus. Por quê? Porque sabemos que esvaziar-se da nossa falsa glória, vejam por que esse texto conclui a primeira parte do Evangelho, alguém apoderou-se da importância que não tinha. Foi um falso. Eu sou importante, logo vou para o primeiro lugar. Engano e é retirado do primeiro lugar. Enquanto o que vai para o último lugar de Jesus pode ser levado para lugares mais altos. Portanto, é a vitória dos humildes. Mas ainda, Jesus, então, por fim, se dirige diretamente a quem o convidou. E aí nós temos uma segunda natureza nesta dimensão, que é a natureza escatológica. Quando Jesus estranhamente diz que o banquete da verdade é aquele no qual nós não estamos recebendo pelo que damos, porque ao convidar pobres, aleijados, coxos e cegos, é a lógica do reino de Deus, seremos felizes, porque a retribuição da caridade vem diretamente de Deus. Por isso a expressão ressurreição dos justos é a lógica retributiva. Diz o provérbio popular, quem dá aos pobres, doa a Deus. Portanto, a expressão que parece às vezes enganosa, Deus te pague, não há nada de engano nela. Pelo contrário, ela é bem precisa, ela é perfeita e ela, sobretudo, tem esta característica tão profunda de analisar nossos investimentos. A caridade é um investimento para a eternidade.